Saudações a todos. Estamos iniciando a parte 3 de mais um vídeo da série Esclarecimentos sobre a época de Jesus. Buscamos neste vídeo contextualizar como foi a vida quando Jesus aqui esteve. Entender por que os costumes, as leis chegaram ao ponto em que chegaram e que acabaram conduzindo o nosso mestre à cruz. Tudo tem um porquê, é uma sequência de causa e efeito muito bem encadeada e, inclusive, administrada. Na primeira e na segunda parte, nós começamos desde o primeiro hebreu, com Abraão, até as vésperas do nascimento do Cristo. E vamos vendo um encadeamento que nos permite entender melhor várias referências que são feitas nos Evangelhos e no Antigo Testamento. E esta compreensão ajuda muito a nos posicionar sobre os problemas que Jesus enfrentou e como ele reagiu. O vídeo de hoje, especificamente, vai tratar do título Notícias Históricas, tal como ele está escrito no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação para esse estudo é a seguinte: para que se consiga compreender certas passagens do Evangelho, nós temos que compreender o significado das palavras ali usadas, não nos dias de hoje, mas conforme a época em que elas foram usadas, os costumes e o status da sociedade judia daquela época. E muitos mudaram. E essas mudanças podem levar a uma má interpretação. E essa má interpretação nos deixa incertos sobre o que Jesus queria de fato dizer em algumas coisas. Como, por exemplo, a clássica do nosso amigo Camelinho, que já mostrado ali atrás. Que, aliás, eu vou batizar ele de Camilo. Mais tarde eu explico por quê. O significado, a percepção do significado dessas palavras nos permite captar o verdadeiro sentido de algumas massas de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo braço de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A agulha... Cadê o camelinho? Vamos voltar ao camelinho? A agulha... Claro que um camelo não pode passar pelo braço de agulha, óbvio, mas isso não tem nem, é tão absurdo que não tem nem sentido. Mas como a palavra em grego, camelo, é muito parecido com camilo, corda grossa, talvez Jesus estivesse dizendo que é mais fácil uma corda grossa passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma possibilidade. Tem uma outra possibilidade, onde aí a agulha também podia ser interpretada com uma abertura estreita e baixa que havia nas muralhas das cidades, e pela qual um camelo não podia passar. Então, o nosso herói aqui, Camilo, ele está espantadíssimo, ele usou até óculos, mas ele não consegue fazer nenhuma das coisas, nem passar a corda grossa pelo buraco da agulha, nem ele entrar pela fresta da muralha. Por quê? Porque justamente o que está sendo posto aqui. Essas palavras foram talvez mal traduzidas ou os significados mudaram com o tempo e soam estranhas hoje. Mas pelo menos não perdeu o sentido original, embora muito exagerado, da dificuldade que é uma pessoa apegada à riqueza entrar no reino dos céus, que era a mensagem de Jesus. Bem, vamos focar principalmente na compreensão de vários grupos sociais, várias seitas que existiam na época e que disputavam entre si pelo poder, pela política, e Jesus se viu no meio de tais disputas de tal ordem que ele conseguiu angariar a antipatia de todos esses grupos que se juntaram para levá-lo à cruz. Mas essas seitas, elas não surgiram do nada, né? Quem quiser rever de novo a origem dela, assista de novo a parte 2. Lá está explicado um pouco melhor o porquê se chegou naquele estado. Como um resumo rápido,
elas representavam divisões sociais, políticas e religiosas dentro do judaísmo na época em que Jesus cá esteve. E isso refletindo as tensões decorrentes do domínio romano. Estavam os soldados romanos ali subjugando o povo judeu e impondo normas e leis que eles não aceitavam e tentavam, de alguma forma, reagir a elas. Por exemplo, havia um segmento que nem está aqui agora, que pregava a luta armada. E que, se alguns dizem que Barrabás pertencia a esse segmento. Os outros que vão ser citados aqui agora estavam mais procurando maneiras, caminhos diferentes de preservar a fé e a identidade judaica. Só que cada um tomou um caminho, adotou um parecer, seguiu uma opinião, seguiu um líder e começaram a se dividir nesses grupos. Vamos para o primeiro deles. Vamos falar que não é nenhum grupo. Nesse caso aqui é mais do que isso. Nesse caso aqui é toda uma população, um reino, uma cidade. A Samaria, os samaritanos. Esse mapa já foi visto antes. Esse mapa é pouco anterior a como estava mais ou menos quando os romanos chegaram. Temos o reino de Judá ao sul, o fruto da união de duas das 12 tribos, o reino de Israel ao norte, as 10 outras tribos, e as explicações dessa divisão já foram dadas. Roboão, Jeroboão, Salomão foi um dos grandes responsáveis por essa divisão, embora ninguém diga isso, mas com o estudo da história se conclui isso. Mas os romanos chegaram, redividiram tudo, isso aí era extremamente imutável conforme o poder dominante, e, no geral, isso era a Palestina. Em algum momento, no início, os romanos chamavam isso tudo de Judéia. Em algum momento, eles perceberam que Judéia tinha uma conotação religiosa, que eles queriam apagar, e passaram a chamar de Palestina. E haviam 4 grandes divisões na época de Jesus, que estão representadas aqui. Ao sul, a Judéia, onde está Jerusalém, onde está Belém. Veja nomes muito parecidos, conhecidos: Jericó, Betânia, Emaús. Tá? No centro, a Samaria, cuja capital era a cidade de Samaria. Ao norte, a Galileia, onde está Nazaré e Cafarnaum. Então, Jesus, em princípio, era daqui, ele era um galileu. Eu nunca pensei dessa forma, nunca ouvi falar dessa forma. Jesus não era, de fato, um judeu, no sentido de que ele não era nascido na terra, né? Ele nasceu em Belém, então ele era um judeu. Mas ele viveu como um galileu. Tem ainda aqui no noroeste, aqui no leste, a Pérea, e no noroeste, Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades de origem grega, que o pessoal juntou e chamou de Decápolis. Então, era mais ou menos assim que a coisa estava estruturada, e quando se estuda os 4 evangelhos, nós vamos encontrar esses nomes lá. E nós vamos, no final, citar item a item cada lugar em que Jesus esteve. Não hoje, não se preocupem. Mas nós conseguimos mapas, isso é spoiler, tá? Conseguimos mapas que mostram, desde antes de Jesus nascer, cada trajetória, cada viagem feita, inclusive nas últimas 24 horas de vida dele. Fica para depois. Voltando aqui para Samaria. Então, depois que aconteceu a separação, acima de 10 tribos, Samaria foi a terceira cidade escolhida como capital e virou permanente. Israel passava a ser um reino dissidente, sim, porque aqui era o tronco davídico, aqui está Jerusalém. O que aconteceu foi que, quando Salomão morreu, a turma se rebelou, porque o filho dele, Roboão, disse que não só não ia aliviar os desmandos que Salomão fazia, como ia piorar. A turma que então se rebelou e, com o líder de Jeroboão, se separou. Então, a cisma foi daqui. Esses 10 saíram dos 12. Tá? É meio estranho, mas era assim. E a história desta região é complicada. Israel foi o primeiro reino a ser invadido, derrotado, destruído, arrasado, levado embora para a Babilônia como escravos e por aí vai. Na Babilônia, os assírios. Depois foi reconstruído e foi construído de novo, e isso era
uma confusão e virou meio que um saco de gato. Com os romanos, Samaria ganhou mais importância ainda, passou a ser um grande centro, um centro de comércio, uma cidade importante na região. E Herodes ainda valorizou mais ainda, que ele construiu aqui grandes monumentos, ele embelezou a cidade para dar uma puxadinha lá no imperador Augusto e deu o nome aqui de Augusta. A gente nem escuta falar, né? Só quando vai aprofundar isso que a gente nunca tinha ouvido falar que na cidade de Augusta, no reino de Augusta. Bom, mas tá, é verdade. Qual é a essência disto aqui? A essência disto aqui é o seguinte: esta região da Samaria, ela tem um histórico de antagonismo com a região da Judéia. Essa é a essência. Histórico de antagonismo. A turma começou a não se dar bem, começou a antagonizar. E inclusive, entrar em guerras, em brigas. A aversão era profunda, a aversão era secular. Desde a época da separação. Os dois povos evitavam relações recíprocas. E aí, os samaritanos, que perderam o templo, porque o templo ficou em Jerusalém, na Judéia, construíram um outro templo, um templo só para eles. E já que construíram um templo só para eles, as festas que eram feitas no templo de Jerusalém passaram a ser feitas lá. As festas religiosas eram uma coisa muito importante na cultura judaica. Então, já que nós construímos um templo, já que nós temos nossas próprias festas, vamos dar uma melhoradazinha aqui na lei e vamos fazer nossos próprios livros sagrados. Eles fizeram isso e a coisa piorou mais ainda em termos de disputa entre os dois. Vamos dar uma meia trava, abrir um parêntese, para falar sobre essa imagem, nesse momento aqui. Todos reconheceram, né? Jesus num poço, bebendo água e conversando com quem? Com uma samaritana. Ele estava voltando lá para Cafarnaum, ou para Nazaré, não lembro bem agora, e tomou uma rota diferente. Os judeus que faziam essa comunicação entre a Galileia e a Judéia não passavam pela Samaria, em função dessa inimizade toda entre eles. A Galileia eram os caipiras da época. Era o povo mais subdesenvolvido, mais pobre, etc. Ele era menosprezado por causa disso, mas não tinha esse estigma. Então, Jesus, de propósito, resolveu ir pela rota para passar pela Samaria. Estranho. E ainda mais, se desligou dos seus discípulos e foi nesse trecho sozinho. Chegou nesse poço cansado, parou para descansar, e veio uma mulher, parou para pegar água e ele pediu água para ela. E começaram a conversar. Ela tinha tido 5 maridos, já estava com outro que não era casada, ela tinha uma vida complicada, ela também era meio. O pessoal havia também meio com preconceitos, e Jesus foram conversando, foi consolando, e aí ela cita que a esperança dela, a fé dela, estava na vinda do Messias. E pela primeira vez, ele se revela para uma samaritana, o povo herege. Longe dos seus discípulos, ele diz: Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, ele disse. Não usou a palavra Cristo, para não estar registrado aqui. Tem todo um significado de ter escolhido a Samaria, uma mulher, que já era escandaloso ele parar para falar com uma mulher, conversar com um papo com uma mulher. Isso não era permitido. Uma mulher não podia andar na rua sozinha, sem um homem do lado que tomasse conta dela. Ela estava sozinha, ela foi pegar água, e um estranho chega e fala com ela. E esse estranho era um judeu, e ela era uma samaritana, e ele vai e admite para ela que ele é o Messias pela primeira vez. Ela, toda feliz, volta para a cidade e espalha a notícia e disse que, a partir daí, alguns samaritanos, não sei em que extensão, se acreditaram e se converteram a serem seguidores de Jesus, a palavra que ele pregava. Então, ele plantou uma bela de uma semente lá no território onde os judeus nem entravam como passagem. Okay?
Essa turma dos samaritanos, dentro daquela história de reformar tudo, eles resolveram o seguinte: aqui nós só vamos admitir, nós só reconhecemos o Pentateuco, a lei de Moisés. Todo o resto que os judeus foram anexando, nós não reconhecemos. Aquilo é muito confuso, aquela turma lá gosta de discussão. E eles eram mais ortodoxos. Esses livros sagrados dele eram escritos no hebraico mais antigo. Voltaram bem para a origem. Não é um retrocesso, é buscar a origem porque não concordavam com o estado da coisa naquele momento. É claro que para os judeus, eles eram os hereges, eram desprezados, anatematizados, eram perseguidos, e o antagonismo aumentava cada vez mais. Se a gente parar para pensar, os samaritanos fizeram o que os protestantes vieram fazer 2.000 anos depois. Eles eram protestantes da época, não 2.000 anos mesmo, né? Mas eram os protestantes. Eles protestaram contra a ordem judaica e criaram a sua própria ordem. Mas perdemos essa daqui, vamos voltar atrás. Os samaritanos foram imortalizados nos evangelhos com duas figuras principais. Todas as duas trazidas por Jesus de alguma forma. A mulher samaritana e a parábola do bom samaritano. Todos conhecem essa parábola. Passa um sacerdote, passa um levita. Levita era a tribo descendente de Levi, que era encarregado dos trabalhos no templo. Então, quem trabalhava no templo, quem cuidava de tudo no templo, eram os levitas. Logo, eram os mais próximos dos preceitos religiosos, tal como os sacerdotes mais ainda. Todos os dois passaram e foram embora, não fizeram nada. E quem veio e parou? O samaritano herege, que, apesar do antagonismo entre os povos, cuidou desse judeu que estava ferido por um assalto. Então, uma parábola feita por Jesus para frisar essa questão. Logo, em 2 momentos, Jesus tentou romper com esses laços de inimizade entre as duas populações. Curioso que ainda existem samaritanos, algo que eu nunca tinha pensado. Aqui na pesquisa apareceu. Eles, ainda hoje, observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus. E só contraem alianças entre eles mesmos. São muito poucos. Em 2019, havia 820 que viviam lá nesse Monte Gerizim, na Cisjordânia, e em Israel, na cidade lá de Holom. Então, ainda existem samaritanos. Acho que hoje já não são tão estigmatizados. Próximo. E esse aí? Alguém reconhece? Tem uma mulher que não tá na batalha, olhando de fora a cena. Não estava presente na hora, é só um simbolismo. E ele usa o quê? Um osso. Está mal desenhado, mas eu acho que é o pedaço de uma queixada de jumento. Um doce pretende ser o nome dele. Eu ajudo. Agora todo mundo sabe, né? Sansão. Sansão está representado na cena da batalha, onde ele derrota um exército de filisteus usando uma queixada de burro, e quando ele derruba os pilares do templo e mata vários filisteus. Bom, quem era Sansão? Nós já vimos quem era Sansão. Essa é fácil, né? Na parte 1, se eu não me engano, Sansão era um juiz, foi um líder militar. Está aqui o líder militar. Mas agora nós queremos ver Sansão de uma outra forma. Sansão era um nazareno. Uau! Sansão nazareno? Isso era um grupo? Isso era uma seita? O que era isso? Mas Jesus não tinha nascido ainda? Será que o Sansão nasceu em Nazaré? Não. Por que então ele era chamado de nazareno? Porque na lei antiga haviam judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a ser castos, a não beber bebidas alcoólicas e não cortar o cabelo. Eram chamados de nazarenos.
Não só ele. Sansão, Samuel e João Batista. Típico João Batista, cara de um nazareno. Né? Não comia nem comida normal. Né? Dizia que ele comia gafanhoto. Muito bem. Mais tarde é que os judeus passaram a dar esse nome de Nazareno aos primeiros cristãos por conta de serem seguidores de Jesus de Nazaré. Jesus que viveu em Nazaré. Mas nazarenos, em princípio, no início, eram esses que tinham esses votos. E aí nós podemos. Agora é ilação minha, tá? Vou me arriscar aqui agora a dizer uma coisa. Na história, como me foi contado, eu estudei em um colégio católico, Dalila seduziu Sansão, amando dos filisteus, ela era muito bonita, e quando embriagou ele, quando ele estava dormindo, cortou o carro, assim, para descobrir qual era a origem da força dele, e ele conta para ela que a força dele estava nos cabelos, quando ele dorme, ela vai e corta os cabelos dele e ele é preso. Quando a gente pensa que Nazareno foi quem fez voto de pureza, de castidade, nós vamos entender que não foi só cortar os cabelos que tirou o poder de Sansão, né? Em verdade, foi a quebra dos votos. Com Dalila, ele teria quebrado os votos que ele fez. E aí, não vamos dizer se foi verdadeiro ou não, não tenho a menor ideia quanto ele era forte, se perdeu a força ou não. Talvez ele tenha perdido a força moral, a vontade de resistir por ter batido uma culpa muito grande em função dele ter quebrado os votos dele, não sei o certo, e se submeteu. Mas em algum momento ele recupera essa força moral e derruba o templo, etc., e a história segue. Tem mais uma outra possibilidade para Nazareno, uma seita. Uma seita designada de herética, óbvio que não era cristã, porque é como os judeus chamavam os samaritanos de hereges, os cristãos passaram a chamar os membros dessa seita de hereges porque não comungavam com os dogmas do cristianismo. Então, quem não está comigo é herege, do ponto de vista religioso, pelo menos. Essa seita era um grupo que tentou compatibilizar algo que parecido com o que Tiago fez logo no início, quando Jesus se foi compatibilizar práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Talvez sejam aí seguidores de Tiago, que levaram isso mais à frente, não sei. Estou especulando aqui agora. Essa seita desapareceu por completo, provavelmente foi absorvida pelo cristianismo. Mas é uma possibilidade. Então, quando se fala em Nazareno, a gente tem que perguntar se está se referindo aos que fizeram o voto de pureza plena, aos seguidores do Cristo, Jesus de Nazaré, ou a essa seita que misturava mosaísmo com cristianismo. Agora que nós terminamos de passar o texto original do livro, é preciso fazer uma distinção entre as palavras nazareno e nazireu. É um termo que está aparecendo aqui agora. Porque, tecnicamente, a palavra nazireu é que se refere a alguém consagrado por um voto, aquele voto de pureza total, que então é uma pessoa separada da comunidade pelas consequências desse voto. Então, nazireu, alguém consagrado por voto, por uma promessa, e que por isso passa a pertencer a um grupo distinto, separado da população normal. E o termo nazareno, que óbvio é aquele que vem de Nazaré. Apesar de serem dois termos distintos, os dois, no grego e no latim antigo, são escritos de forma muito parecida. Naziraios e Nazaraios. Fonética certa não é essa, mas se eu soubesse a fonética certa, nós perceberíamos que foneticamente eles também são muito semelhantes, o que dá margem a confusões. Porém, se nós estamos falando de Jesus, é inegável que podemos considerá-lo como consagrado a Deus. Alguém que pela sua altíssima evolução, espiritualmente, é distinto de nós. Não dá para dizer
que nós estamos espiritualmente no mesmo nível dele. Então, há uma separação entre os seres humanos e ele. Logo, observe agora a confusão de naziral com nazareno. Naziral é o separado, consagrado, e o nazareno que veio de Nazaré. Então, mas mesmo que Jesus não tenha feito o voto bíblico literal, ele não dá para negar isso. Ele é uma pessoa consagrada, é uma pessoa que se distingue, separada da humanidade comum pela sua alta evolução espiritual, e é alguém que morou em Nazaré. E por conta disso, de todas essas questões, na época da redação das explicações que foram apresentadas há pouco, a distinção técnica entre quem vinha de Nazaré e quem tinha voto de Nazireu não era rigorosa. E aí muitos autores religiosos e populares entrelaçavam esses conceitos, misturavam os conceitos. E Jesus também era chamado de Nazireu eventualmente. Agora, temos que ter em mente para nós aqui que isso é uma equivalência simbólica e não literal. Pois não é possível saber se Jesus seguia integralmente ou não os votos do nazireado. Espera-se que ele de fato tenha sido celibatário, há quem diga que ele era vegetariano, o beber vinho ou não é alguma coisa mais questionável, mas não precisamos entrar no mérito agora. A questão é só distinguir isso. Rigorosamente falando, tecnicamente falando, Nazareno veio de Nazaré, Nazireu consagrado por voto e, portanto, separado da população normal. Publicano. Publicano não é uma coisa exclusiva lá da Judéia, não. Eram funcionários de Roma, que, tanto em Roma como em todo o Império Romano, tinham a função de arrecadar taxas e impostos públicos de todo tipo de espécie, de renda, etc. Eram os funcionários do leão da época. E, como tal, como arrecadador de impostos, numa época em que os controles eram muito difíceis, não tinha computador, não tinha carnê-leão, nem tinha a malha fina, tá? As pessoas que arrecadavam esses impostos, se não fossem muito honestas, podiam fazer algum tipo de ação por baixo dos panos, como se diz hoje, e se enriqueciam. Então, muitos publicanos eram ricos. A turma de cima não reclamava muito porque era uma profissão de alto risco, principalmente na Judéia. Os publicanos eram muito mal vistos pelos judeus. Os judeus detestavam pagar impostos. Uma das coisas que eles mais reagiam contra o Império Romano era a cobrança de impostos. Daí que o pessoal achava que valia o risco, então deixava rolar um pouco isto. Essa exações e lucros escandalosos que aconteciam com alguns publicanos. Passou a ser um termo pejorativo. Tá? Algumas vezes, não hoje em dia não mais, se dizia o seguinte: esse fulano é ávido como um publicano. Queria dizer que ele acumulava riquezas de mau quilate, não muito honestas. Mas nem todos eram assim. Tá? O fato é que, dentro da dominação romana, a arrecadação de impostos é uma das coisas que mais irritavam os judeus, mais causava problemas, e várias revoltas aconteceram por causa disso. E a coisa se misturou com religião. E acabou se virando acabou acontecendo movimentos, tá? Alguns até militares, que tinham essa questão de ir contra os impostos. Por exemplo, aqui está citado o Judá, era um gaulonita, o apelido dele era gaulonita, que a principal bandeira dele era o não pagamento de impostos. Porém, nem todos os publicanos podiam ser chamados de pessoas de má índole. Do lado esquerdo, quem nós estamos vendo? Essa é fácil também, hein? Quase tão fácil quanto Sansão derrubando as colunas do templo. Um judeu
trepado lá em cima de uma árvore, esperando o cortejo por onde Jesus ia passar. Quem é esse homem? Zaqueu, claro, não precisa, não está escrito aqui. Zaqueu, acho que ele era baixo. E tinha uma multidão, ele queria ver Jesus. Ele era um publicano. E aí já começa um problema de ser um publicano. Então ele resolveu subir numa árvore por onde Jesus tinha que passar. E quando Jesus passou, Jesus observou, já sabia provavelmente, que lá estava Zaqueu. E mais uma vez Jesus deu aquela postura dele meio herética de ir contra as normas e costumes. Assim como ele fez com prostitutas, assim como ele fez com os samaritanos, ele chamou Zaqueu, 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 desce daí, que hoje me apraz cear contigo, mais do que chamar ele. Ele se convidou para ir cear na casa de Zaqueu. Escandaloso, né? À toa que ele foi acumulando aversões contra ele. Aqueles ortodoxos ali já não gostavam do contato com prostituta, do contato com samaritanos, e agora ainda tem os publicanos. Né? E eles abominavam isso. Qualquer publicano, de qualquer categoria, e desprezavam essas pessoas. Mas Jesus fez mais do que com Zaqueu. Um dia ele estava passando perto de uma coletoria de impostos, local que nem o judeu lá, o de boa índole, os judeus virtuosos, nem se aproximavam. Isso está registrado, esse texto aqui em verdinho claro, é como está no Evangelho. Jesus viu Mateus sentado na coletoria de impostos. Mateus, ninguém menos que Mateus. Um local associado à corrupção e exploração. Corrupção porque os publicanos pediam mais do que os romanos exigiam, exploração porque os romanos exploravam mesmo. Né? Aí Jesus chegou sem rodeios e disse: segue-me. Mateus levantou e seguiu. Deixou tudo para trás. Ele era rico. Não tanto. Não vou dizendo aqui que Mateus é daqueles que faziam isso, mas ele tinha uma boa casa, etc, 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 porque pagavam bem a ele. E ele vai e vira um dos 12 apóstolos, um publicano, além de já ter Madalena, não sei se já tinha nesse momento ou se ela veio depois. Muito bem. Para os judeus de destaque, a elite, isso era extremamente comprometedor ter intimidade com o publicano, conversar com o publicano, ainda mais chamar o publicano para o seu grupo, para o seu secto. Próximo. O próximo é um outro tipo de publicano, são os portageiros. Também eram arrecadadores de impostos, mas de uma categoria menor. Tá? Tinham talvez um salário menor. Eles eram encarregados principalmente de cobrar impostos na entrada da cidade, nos portões da cidade. Quando alguém vinha de fora, tinha que pagar para entrar na cidade, pagava quem? Aos portageiros. Mais ou menos como um funcionário de alfândega tomando conta dos portões. Só que eles compartilhavam da mesma repulsa que o povo tinha com os publicanos. Inclusive, isso é registrado no Evangelho. Tá? Frequentemente, a palavra publicano está ao lado da expressão gente de má vida. E aqui tem algo interessante. Publicano, gente de má vida. Nós vimos que não necessariamente era gente de má vida. Não no sentido que nós damos hoje, mas no sentido de que eram pessoas desprezadas. Não eram debochados, não era vagabundo, não necessariamente era corrupto, não necessariamente, mas eram pessoas desprezíveis e desprezadas. Era uma gente de má companhia, indigna de se conviver com essas pessoas. E assim os publicanos e os portageiros eram vistos. E Jesus, de novo, quebrou esse estigma. Próximo. O próximo fica um quiz aqui para vocês dizerem quem são esses dois. Observem, vou dar umas dicas. Um está ali com uma auréola de santificação, com a mão no peito, olhando para o céu, nariz erguido. O outro está de cabeça baixa, em atitude contrita, ajoelhado. Uma dica. Todo aquele que se exalta será humilhado.
todo aquele se humilha, será exaltado. Óbvio, né? Ficou fácil. Uhum. Essa imagem da parábola do fariseu e do publicano. Pausa. Alguém precisa de alguma coisa? Eu não estou vendo vocês. Tem alguma pergunta e querem dar uma paradinha para alguma coisa? Não, tá, para mim tá legal, Vidal. O que eu ia perguntar, você explicou. Então tá, Vai, isso é tá verdade. bom. Eu ia Então, perguntar quem eram os portageiros. Aí você já explicou, quero tá tudo exportar. certo. É, Então, mas depois você corta essa, tá? A gente... por favor. Então, e vamos fazer sempre assim. Se alguém tiver alguma coisa, dá um sinal aí, mas não adianta levantar a mão, porque eu não liguei duas, não deu tempo de eu ligar dois computadores hoje. Então, Tamar, voltando, são os fariseus. Até o nome já diz muito. Do hebreu, parush, significa divisão, separação. Observe, como é que começou isso? A tradição judaica era uma coisa muito importante na teologia dos judeus. Eles tinham um livro básico, tinha a lei mosaica, mas eles se reuniam para interpretar aqueles livros básicos. Compilavam as interpretações, discutiam, às vezes, detalhes, palavras. Mas isso aqui significa isso, não significa aquilo. E aí aquilo dava uma divisão, saiu uma discussão enorme, disputas teológicas, às vezes, que não mereciam esse tempo, mas era a maneira deles vivenciarem isso aí. E claro que, para ter uma discussão, tem que ter pelo menos dois lados. Esses dois lados, ou três, ou quatro, acirravam a discussão e começavam a tomar posições permanentes. Uma outra explicação para as diferentes seitas. Cada uma delas pretendendo ter o monopólio da verdade e se detestando, e criando inimizades, e criando fronteiras entre elas. Uma dessas, ela foi fundada por um chefe chamado Hilel, um doutor judeu, nascido na Babilônia, já depois, então, depois, é claro, da dispersão, da destruição do primeiro templo, que fundou a seita dos fariseus. A base do ensino dele era o seguinte: só é digno de fé as escrituras. Só. O que não está na escritura não vale nada. Isso lembra alguma coisa? Sua origem, isso aconteceu 180, 200 anos antes do nascimento de Jesus. Então, 180, 200 anos antes, começaram, a partir de Léo, usando posições muito firmes, ele começou a criar um grupo que foi se distinguindo, que foi se diferenciando. Em alguns momentos, eles foram perseguidos. Tá? Por exemplo, Stan era um dos reis judeus, não gostava deles, e outros momentos também. Mais à frente, Alexandre, da Síria, resolveu cair nas boas graças dele. Eles caíram nas boas graças de Alexandre, de Aristóbulo, que restituiu a esse agrupamento honrarias, bens e prestígio. Então, eles começaram a ter, de novo, uma posição sólida e muito forte na sociedade judaica. Antes de avançar nisso, mais outro parêntese. Este Léo daqui, 200 anos antes de Jesus, não é o mesmo Iléu que nasceu 60 anos antes de Cristo. Até e morreu em 7 anos de Cristo, mais ou menos. Este Léo era o oposto. Ele estabeleceu princípios religiosos e sociais, todos à base de tolerância e de amor. É um sistema religioso que hoje é conhecido por ilelismo. Esse é o Léo do qual a turma homenageia, é uma referência na Bíblia e, inclusive, no livro Paulo e Estevão, porque ele é o avô do Hilel, que foi o mestre de Paulo. Ele era conhecido pela humildade, paciência e ética. Tanto assim que a máxima dele, qual era a máxima dele? A regra áurea.
que ele dizia? O que é odioso para ti, não faças ao teu próximo. É a regra áurea, que Jesus adotou tão bem. Jesus copiou e leu? Não. A regra áurea já existia e continua existindo em diversas religiões. Pausa para um comercial. Quem quiser saber mais sobre a regra áurea, tem um shortzinho de 1 minuto no canal, Regra Áurea, que apresenta como a regra áurea é denunciada em pelo menos 10 religiões. Então, fecha a pausa do comercial. Vamos voltar para os fariseus. Então, esses fariseus conseguiram, em um dado momento, readquirir prestígio e poder. E usar esse prestígio e poder até Jerusalém ser destruída pelos romanos, na era 70. Depois que foi arrasada, depois que o segundo templo foi destruído, os fariseus desapareceram da história. Tá? Mas, até então, na época de Jesus, ele era parte ativa em qualquer controvérsia religiosa. E eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Eles olhavam a parte exterior, não importa a parte de dentro. Como disse Jesus, eram sepulcros caiados de branco por fora e cheios de podridão por dentro. Então, voltando ao texto, eles eram cheios de um zelo ardente de proselitismo, palavra fácil ali, inimigo dos inovadores, daqueles que traziam novas interpretações, e demonstrava, sim, pessoas de grande severidade, de princípios, não, mas sob essa aparência de meticulosa devoção, na verdade, eles tinham costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de poder, de dominação. Eles usavam a religião como meio para conseguir o que eles queriam, usando a fé como ferramenta. E de virtude eles nada possuíam, só exterioridade e ostentação. Mas como exterioridade e ostentação é que a turma vê no primeiro ano, no primeiro momento, eles exerciam grande influência sobre o povo. O povo acreditava que eram criaturas santas, respeitadas. E por isso eles tinham poder em Jerusalém. Por isso eles continuam se manter no poder. Eles fingiam ali, simulavam uma enorme obediência à lei. E através dessa obediência à lei é que eles atacaram Jesus como alguém que veio falar contra a lei estabelecida. Eles acreditavam, primeiro fingiam acreditar na providência divina, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Ou seja, crenças até muito, muito similares às crenças cristãs posteriores. Né? E aí nada demais, se eles de fato fossem sinceros com isso. Mas Jesus via o interior deles. E Jesus prezava o oposto, a simplicidade e a qualidade da alma. E ele preferia, dizia isso, o espírito que vivifica do que a letra que mata. E os fariseus viviam pela letra, não pelo espírito. E aí Jesus, em todas as oportunidades que teve, ele denunciava essa hipocrisia. E é claro que ele angariou uma enorme inimizade dos fariseus, que foram das principais forças que levaram ele para a cruz. Os escribas. Os escribas a gente pensa logo pelo menos a mim me chama os egípcios, né? Tinha lá os escribas nos egípcios, que era quem sabia ler e escrever. Aqui, no caso, os escribas na Judéia, eles eram secretários dos reis e intendentes dos exércitos, ou seja, ele tomava as anotações e controlava, intendência, né? Quem controlava os insumos que abasteciam os exércitos, justamente porque tinha uma capacidade de escrita e de leitura. Mas depois, isso foi expandido para os doutores que ensinavam a lei, que também precisavam de saber ler e escrever. Liam e interpretavam a lei para o povo que não sabia ler e escrever. Com isso, eles eram muito próximos de quem? Os fariseus. Então, eles partilhavam a antipatia que os fariseus votavam aos inovadores. Eles estavam do lado dos fariseus. Estavam ali. Os escribas ali eram um segmento dos fariseus do lado deles. E Jesus, quando faz as suas reprovações aos fariseus, inclui os escribas junto, porque estava tudo do mesmo saco.